Olá! Neste vídeo falaremos sobre projeto urbanístico de desenho urbano, com base nos livros Urbanismo 2 e Urbanismo 3, no qual trataremos sobre como elaborar um anteprojeto de uma intervenção urbana, alguns conceitos referentes à representação gráfica de projetos, aproximação de escalas para o detalhamento do projeto e recomendações para a elaboração do memorial descritivo e da apresentação final. Dentre os conceitos, temos o anteprojeto, sendo uma etapa intermediária do projeto que compreende a configuração espacial definida da proposta. Essa etapa pode ser entendida como a conclusão do processo de criação, que foi iniciado lá no estudo preliminar, e tem o objetivo de mostrar soluções finais sobre aspectos formais, aspectos estéticos e aspectos funcionais. Deve reunir as informações técnicas necessárias para a compreensão da proposta, os ambientes criados e todos os elementos construtivos que sejam considerados relevantes. Em projetos urbanos que se configuram com o empreendimento imobiliário, o anteprojeto serve como a base para a elaboração dos desenhos, das maquetes, perspectivas eletrônicas e vídeos, que serão utilizados como material de vendas e propaganda. Um exemplo é a planta de implantação humanizada. O Master Plan. Os Master Plans são uma forma comum de representação de grandes projetos urbanos que se caracterizam como um plano geral que orienta as intervenções urbanísticas. Ele é construído a partir do estudo e análise das características físicas e condições sociais e econômicas existentes, em conjunto com o processo participativo junto à comunidade. Ele engloba estratégias para gerenciar o crescimento e as transformações urbanas, de modo a proporcionar um desenvolvimento ordenado, que define o plano de massas e é composto por elementos que moldam as características volumétricas do projeto, como parcelamento, taxas de ocupação, gabaritos e densidade, e também estabelecem o traçado dos espaços livres e determinam as características do sistema de circulação e transporte. A planta de implantação. Como muitos já sabem, ela abrange o projeto como um todo, de forma a apresentar o projeto de arquitetura e as informações pertinentes dos projetos complementares, como cortes, aterros e movimentações de terra em geral, sistema viário, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, e também construções complementares que sejam relevantes ao projeto. De forma geral, essa definição também é válida para projetos urbanos, uma vez que apenas o foco principal da representação será para o projeto de loteamento, projetos de intervenção urbana, dos espaços livres, como parques e praças, ou projetos de paisagismo. Perfis viários. São representações de seções transversais e longitudinais das ruas, que detalham suas características físicas, identificando a distribuição e o dimensionamento dos elementos que a compõem, como as calçadas, ciclovias, faixas de rolamento, canteiros centrais, faixas dedicadas ao transporte coletivo e estacionamentos. Os perfis longitudinais também indicam como a extensão da via se insere na topografia do local. Eles apontam as variações de elevação ao longo do trecho. Os cortes. Ele representa um plano secante vertical que divide a área projetada em duas partes, no sentido transversal e longitudinal. A escolha pelo traçado da linha de corte deve considerar uma disposição que mostre o máximo de informações possíveis sobre o projeto. Nos projetos urbanos, a representação do perfil topográfico junto ao corte ele é essencial para uma real compreensão das características físicas e particularidades da área, sobretudo quando o terreno apresenta um relevo acidentado. O conhecimento do relevo, por meio dos perfis transversais e longitudinais, é importante por causa da definição do traçado de vias e rampas, estudos de drenagem e de inclinação dos taludes e estimativas de volumes de corte e aterros. O perfil é a representação gráfica dos elementos altimétricos, as cotas ou altitudes, a partir de uma seção vertical que busca ilustrar de forma minuciosa as elevações e depressões do terreno. As representações visuais.
É o ato de desenhar que compreende o processo ou técnica de representar graficamente algum objeto, cena ou ideia. Além dos desenhos técnicos, a comunicação do anteprojeto através de ilustrações, perspectivas, maquetes, modelos eletrônicos, esquemas e diagramas auxiliam no processo de compreensão das propostas pelo cliente. Um anteprojeto é a etapa de definição do projeto, em que a apresentação e a aprovação do cliente assumem um grande peso, e o que demanda é que representações gráficas sejam claras, objetivas e facilmente interpretadas. Clientes, querendo ou não, costumam ter uma melhor visualização e entendimento das propostas a partir de representações em 3 dimensões, como desenhos à mão, maquetes físicas e maquetes eletrônicas. A maquete ela pode ser considerada, querendo ou não, uma extensão do croquis do desenho, com a vantagem de incorporar a terceira dimensão à representação do projeto. Por isso, ela é tão essencial quanto o desenho no processo projetual. Atualmente, o avanço da tecnologia ele permite com que sejam elaborados tanto maquetes eletrônicas quanto físicas, que são empregadas com diferentes finalidades e possuem caráter complementar. Essa multiplicidade de formas de representação faz com que as maquetes apresentem distintos objetivos, desde a realização de estudos durante o processo criativo até a comunicação de ideias aos clientes com pouca experiência na leitura de desenhos técnicos. Nos projetos urbanos, por meio das maquetes, é possível realizar estudos de massas para analisar as configurações espaciais e volumétricas propostas ao seu impacto no entorno. Por isso que ah, muitos, ah, muitas empresas, quando vão vender apartamentos, eles trazem a maquete do edifício em si, para mostrar como vai ser, tanto de edifícios como de condomínios. Diagramas. São desenhos simplificados que procuram ilustrar uma ação ou um processo. Eles são construídos a partir de abstrações que explicam os componentes, a associação ou o funcionamento de algo. A característica central de um diagrama reside em sua capacidade de simplificar uma ideia complexa através de processos de redução e eliminação. Em função de sua essência abstrata, é possível analisar os elementos do programa de diversos tipos de diagramas, que podem expressar sugestões visuais de propostas, informações da magnitude de elementos, correlação entre elementos, locação de zonas e atividades funcionais, padrões de movimentos e disposição dos componentes, e além de ilustrarem análises que examinam as relações das partes como um todo. Aliado a isto, é comum que sejam apresentados textos, signos e símbolos, linhas e setas, a fim de facilitar a transmissão das informações preentendidas. Desenhos técnicos elaborados na fase do anteprojeto. Desenhos técnicos a serem produzidos nesta fase de projeto são a planta geral e a de implantação e demais plantas baixas relevantes, como cortes longitudinais e transversais, contemplando o relevo e detalhes de elementos do projeto ou seus componentes construtivos. Trata-se de uma norma relativa à elaboração de projetos de edificações e arquitetura, válidas também para projetos urbanos, uma vez que apenas o foco da representação sofrerá mudanças. Em relação à elaboração de projetos de parcelamento do solo, são apresentados pela Lei de número 6.766 de 1979, onde são apresentadas algumas diretrizes que definem os elementos básicos que devem compor um projeto de loteamento. Os desenhos conterão pelo menos, primeiro, a subdivisão das quadras em lotes com respectivas dimensões e numerações. Segundo, os sistemas de vias com respectiva hierarquia. Terceiro, as dimensões lineares e angulares do projeto, como raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Quarto, os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. Quinto, a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizado nos ângulos de curvas e vias projetadas.
E sexto, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Brasil, 1979, artigo 9º, inciso 1º. Assim como devem ser observadas recomendações municipais quanto à representação de projetos de loteamento para aprovação junto à Prefeitura e demais órgãos ambientais, uma vez que elas podem conter especificidades para atender às demandas locais. Anteprojeto de paisagismo. Se estrutura em etapas que englobam um sucessivo processo de proposição e amadurecimento de ideias. Caracteriza como a fase de refinamento da proposta em que serão apresentadas as soluções definitivas para o projeto em relação aos aspectos formais, às circulações, aos equipamentos, aos elementos construídos, aos materiais utilizados e ao plano de massa, detalhando as espécies que serão utilizadas e sua localização e quantidade. Esta etapa também engloba o trabalho de representação da proposta, que deve pesar pela utilização de uma linguagem gráfica de fácil compreensão, com desenhos técnicos humanizados, croquis, perspectivas e maquetes eletrônicas. Esse material deve explicar o partido adotado, a distribuição espacial das atividades e elementos, a definição básica de materiais que serão empregadas, a modelagem do terreno, bem como a indicação do tratamento paisagístico de cada área, detalhando a tipologia de vegetação a ser utilizada em cada espaço e descrevendo suas características principais em uma tabela de espécies vegetais. Outra função importante do anteprojeto é o estabelecimento dos itens que precisarão ser detalhados ou que exigem elaboração de projetos complementares, a exemplo, o projeto de luminotécnico e de irrigação. Entre os detalhamentos importantes ao paisagismo, é possível citar os elementos construtivos relacionados à estrutura e fundação, impermeabilização e drenagem. Projeto da intervenção urbana. Detalhamento de recorte. Definir o recorte de estudo a ser mostrado, assim como a humanização das representações, é a maneira mais fácil para se chegar ao entendimento da ideia e execução. Deve ser selecionada pelo menos uma área do projeto para ser detalhada, buscando aproximar a escala de intervenção ao desenho urbano da rua, lote e edificação. O detalhamento deve conter planta de plantação do trecho, cortes do trecho, detalhamento do sistema viário, e indicação de gabaritos e volumetria geral das edificações. O projeto urbano busca alinhamento tanto com o macroplanejamento regional e municipal, quanto de desenho urbano em microescala. A intervenção urbana na escala de bairro exige que sejam realizadas definições projetuais para os elementos como as construções e o espaço construído ao seu redor. Elementos morfológicos fundamentais para a conformação espacial: os monumentos, o mobiliário urbano, a fachada e os seus detalhes construtivos, a arborização, o paisagismo das vias, os materiais de pavimentação, além de características como cores, formas e texturas. A edificação e a estrutura fundiária são elementos que configuram a paisagem urbana à escala de rua. A relação estabelecida entre a construção e o lote propicia a criação de diferentes tipologias. Edificação isolada no lote, em fita, em bloco, em profundidade e com pátio fechado. A definição dos parâmetros para a construção dessa tipologia é feita por meio do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e código de obras. Os espaços livres devem receber tratamento adequado, pois são meios de interação social e de permanência, transição entre o espaço privado e público. O projeto no espaço livre público de lazer e recreação, como praças e parques, também devem ser planejados para abrigar diversidade de atividades, oferecendo áreas destinadas a atividades ativas e também aquelas de permanência e encontro. Promover proteção contra intempéries e garantir facilidade de acesso e conexão com o entorno e quem se insere. As decisões de projeto acerca do paisagismo, mobiliário urbano, iluminação pública e definição dos materiais que serão utilizados devem ser tomadas considerando os detalhamentos pertinentes,
buscando a criação de ambientes interessantes e que proporcionem experiências sensoriais agradáveis. O projeto paisagístico dos espaços livres públicos pode ser considerado como parte do detalhamento da proposta. Detalhe seus tipos de habitação, elementos de iluminação para pedestre, mobiliários urbanos, pavimentação e desenho de piso. Projetos relacionados à segurança viária também requerem detalhamento, como as interseções e cruzamentos viários, pisos táteis, rebaixamento de calçada, rampas, escadaria e passarelas. Projeto de intervenção urbana, preparação da apresentação e memorial justificativo. O memorial justificativo, além de projetar, é expor a proposta do projeto, ou seja, a apresentação da obra é um momento importante para mostrar as intenções da intervenção para que uma pessoa que não entende compreenda as ideias. Agora, inicia-se o processo de escrita e diagramação do memorial justificativo, que deve apresentar as justificativas sociais, legais e projetuais que guiarão a elaboração do projeto, além da elaboração das peças gráficas como pranchas físicas e digitais, que serão utilizadas para apresentar o projeto. O memorial justificativo é o texto que contém a descrição do partido do projeto, mostrando que a proposta final atende ao programa de necessidades do estudo preliminar e que o memorial tem como objetivo justificar as escolhas de projeto a respeito da funcionalidade, estética, forma e adequação ambiental, mostrando o porquê das decisões e explicando ao cliente as motivações para tomá-las. O projeto de loteamento também deverá conter memorial justificativo e deve apresentar uma breve descrição do loteamento, suas características e a definição das zonas de uso do solo que são predominantes. Também as condições urbanísticas do loteamento e as limitações incidentes sobre as futuras construções. Também deve ter a identificação das áreas livres públicas que serão destinadas ao município no ato de registro do loteamento e a listagem dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública que já estejam presentes na gleba loteada e em seu entorno imediato. Procedimentos administrativos que deverão seguir para o licenciamento de loteamentos e desmembramento com fins residenciais. Segundo o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais GRAPROARB, da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Identificações gerais: nome oficial do empreendimento, o município em que se insere, o nome dos proprietários, quem é o responsável técnico pelo projeto urbanístico, a área total da gleba, seu endereço e sua distância da área central da cidade, bem como os principais acessos oficiais à gleba. Descrição da gleba, identificando quais são as áreas vulneráveis, a exemplo de zonas alagadiças, geologicamente instáveis ou com declividade acentuada, apontando seus valores paisagísticos naturais, como nascentes e vegetação, além de indicar os corpos d'água, as linhas de drenagem natural, os vales e as declividades predominantes na gleba, e dizer a presença de infraestruturas como rodovias, ferrovias, adutoras, redes de transmissão e relatar os usos anteriormente desenvolvidos na área. Caracterização do parcelamento, explicando a distribuição dos lotes por tipos de uso, residenciais ou comerciais, elaborando o quadro de áreas que especifica a metragem quadrada e o percentual de áreas destinadas ao número total de lotes, às áreas públicas, ao sistema viário, às áreas institucionais, aos espaços livres de uso público, às áreas verdes, ao sistema de lazer e demais usos específicos, apontando ainda a área total e a área remanescente no caso de um empreendimento que inclui um conjunto habitacional no loteamento. Também devem ser apresentadas informações sobre as áreas construídas, sobretudo o número de habitações, de bloco e pavimentos, a área privativa das unidades habitacionais autônomas e a área total construída. Especificação do sistema viário e da infraestrutura. Deve identificar para cada uma das ruas planejadas a largura do leito carroçável
e do passeio, além da declividade máxima e o tipo de revestimento utilizado. Também é necessário descrever os sistemas de infraestrutura, como abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, a distribuição de energia elétrica e coleta e destinação de lixo, além de identificar os agentes responsáveis pela implantação e operação desses serviços. A apresentação do projeto. A apresentação do projeto ao cliente deve ser elaborada apresentando a problemática a ser enfrentada, a justificativa para as medidas adotadas e a descrição das soluções de desenho urbano propostas, de modo a complementar os desenhos técnicos na apresentação do projeto, apresentando o projeto da macro até a escala micro. Os desenhos são uma ferramenta para expressar as ideias de projeto, por isso devem ser expressos de forma clara e precisa. Quais são as qualidades tridimensionais do projeto? Persuadindo os clientes sobre o valor da proposta para que ela seja efetiva, deve-se ressaltar a legibilidade de cada um dos elementos e desenhos de forma individual. Articular desenhos, diagramas, gráficos e textos para garantir que as pessoas tenham todos os detalhes suficientes para o entendimento do projeto. A apresentação deve ser organizada, planejada, considerando uma noção de unidade, continuidade, de modo a respeitar uma sequência e distribuição lógica das informações, onde cada conteúdo apresentado se relacione. A montagem de pranchas e painéis é feita por meio da diagramação de pranchas, que deve ser planejada, de modo a explorar as combinações de desenhos, alinhamentos e espaçamentos para se chegar ao layout final da apresentação. Comumente se utilizam de esquemas de diagramação com a utilização de malhas, que é uma grade que serve como elemento guia e que orienta a distribuição dos desenhos e textos, criando um senso de organização e unidade para a apresentação. O uso de uma única cor ao longo de toda a apresentação gráfica também potencializa a criação de unidade para a apresentação do projeto.